Olá, tudo bem com vocês? E agora, mais uma vez, um vídeo do Pirilampo Espírita. Para quem está chegando, saiba que os nossos vídeos iniciaram com o quê? Com os principais pontos em que se baseiam a doutrina espírita. Já falamos de Deus, já falamos da imortalidade da alma. Semana passada a gente falou sobre a reencarnação, a sucessão de vidas. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação com os espíritos, que também faz parte aí do quê? Faz parte desses princípios basilares da doutrina espírita. Para quem está chegando agora, não viu os outros vídeos, é só entrar no nosso canal, dar uma acessada e assistir por completo. Lembrando que pelo Reels ali do Instagram, como não dá para publicar tudo, fica sempre faltando um pedacinho. Então o ideal é que vocês acessem mesmo pelo YouTube para poder pegar todinha a explicação, tá bom? E agora vem a nossa vinheta do Pirilampo Espírita. Acho que no segundo vídeo a gente explica o porquê do nome de Pirilampo Espírita. E vamos aí, estamos aguardando todos nesse próximo vídeo, falando sobre o quê? Já lembraram? Ou não? Comunicação com os espíritos. Bom, vamos lá. Hoje o tema então é comunicação com os espíritos. E vocês devem estar pensando, nossa, isso tem a ver com bruxaria, isso tem a ver com fenômenos, poltergeist. Como que funciona isso, Vivi? Pelo amor de Deus. Primeiramente, vamos pedir aí o amparo aos nossos espíritos amigos para poder trazer para vocês pontos importantes, palavras corretas e principalmente esse amparo que a gente precisa dessa troca de informação. Na verdade, como a gente sempre diz, somos eternos aprendizes e somos eternos professores. Eu aprendo com vocês e vocês comigo, e nessa troca o mais importante é que cada um deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho da gente. Essa é a mágica da vida. Isso é maravilhoso. Então, dito isso e desse amparo, que a gente sabe que nunca está sozinho, já é a base do espiritismo. Se eu nunca estou sozinho, sinal que tem alguém do meu lado. Mas se eu olhar daqui, dali, não estou vendo ninguém, mas não é porque a gente não vê que não existe. O ar, esse item tão essencial no nosso viver, a gente não vê, porém ele está aqui, completando todo esse espaço entre eu e a câmera do telefone. Então vejam, atualmente o espiritismo ele já está muito mais aceito. Antigamente, quando alguém dizia que era adepto ao espiritismo, as pessoas ficavam preocupadas se aquele fazia parte de alguma seita, se fazia trabalho, se fazia algum tipo de mandinga. Graças a Deus hoje já temos inclusive muitas e muitas escolas espíritas. Aqui em São Paulo, a escola que faz parte ali do grupo ao qual eu participo se chama Allan Kardec. Então vejam, até o estudo religioso espírita já está sendo aceito e à disposição das pessoas que têm simpatia com a religião e que sabe que as premissas que norteiam o espiritismo, faz parte da lei natural. E não é nada extraordinário, nada fora do normal. O que antes o homem não sabia, ele dava o nome de sobrenatural. E hoje a gente sabe que são causas normais que obedecem, as leis da natureza, que coincidem ali com as leis divinas. Então, na parte introdutória, o que a gente tem?
a gente tem a voz que vem do invisível. Por que o invisível? Porque esses olhos, eles não conseguem enxergar os espíritos. Só quando ele se torna visível ou quando eu tenho uma mediunidade apta para enxergar espírito, que no caso é a vidência. Tirando isso, eu não os vejo, porém eu os sinto. Para vocês terem noção, para cada encarnado nós temos 3 espíritos em termos de população do planeta Terra. Então o nosso entorno está envolto a espíritos que estão ao nosso lado. E eles estão fazendo o quê? Ou participando diretamente da nossa vida, ou participando indiretamente, ou estão ali vivendo a vida deles da melhor forma possível. Por isso que a gente fala que é a voz que vem do invisível, pela nossa incapacidade do quê? De ver esses espíritos, mas de sentir totalmente. Emmanuel, ele diz assim, se a gente ouvir o silêncio que está no nosso coração, a gente vai ouvir uma voz, e é essa voz do invisível. Cada ser, quando nasce, tem o seu anjo guardião, e esse anjo está a todo instante falando para você, vai para aqui, vai para ali, ou vai por aquele outro lugar. Por quê? Porque você é o tutelado dele e ele quer que você pegue os caminhos mais certos. E o que é essa voz, se não de uma outra pessoa com a individualidade dela, com a vida dela totalmente diversa da sua, trazendo para você o quê? Pensamentos diversos, positivos ou negativos. Lembram do Tom e do Jerry, que ele tinha um gatinho no formato de um anjinho, de um lado do ombro, e um gatinho parecendo um diabinho do outro lado? É exatamente isso. Nós temos espíritos de todas as qualidades no nosso entorno. Cabe saber quem que nós vamos ouvir. Por isso que, historicamente, essa comunicação com os espíritos sempre existiu. Desde bem antes de Cristo, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, vinha com os profetas, vinha ali com as pessoas que eram videntes, enfim, de todas as formas, as pessoas já sabiam dessa possibilidade. Tanto que Moisés, quando ele trouxe ali, na base dos 10 mandamentos, ele falou, é proibido evocar os mortos. Então, se a gente partir da interpretação hermenêutica dessa proibição, a gente percebe que só se proíbe o que se é possível. Então, estava proibindo alguma coisa que as pessoas exerciam, que era o quê? A comunicação com os mortos. Vocês desculpem esse tuk-tuk aqui que na vizinhança estão fazendo reforma, mas eu acredito que não vai atrapalhar aí o nosso estudo. E o espiritualismo moderno surgiu quando? A partir das comunicações? Lógico que não, porque, como foi dito, as comunicações sempre existiram. Começou a existir quando? Quando se estudou essas comunicações, que é o caso das irmãs Fox. Pela tipologia, elas, pelas as batidas, elas começaram a conversar ali com os espíritos. E Kardec, no estudo dessas comunicações espirituais, trouxe como base o quê? A codificação espírita. Então vejam, o espiritualismo moderno iniciou-se ali em 1948, através dessas pioneiras investidas manifestações que surgiram ali e que foram estudadas e falaram, epa, isso é possível, isso é racional, isso é moral, isso é experimental, eu consigo provar. Eu consigo provar que existe o quê? Existe uma força inteligente que eu não enxergo, mas que está se comunicando. Então vejam, não surgia aquelas situações como se fosse assim, para nos deixar estupefatos em termos do sobrenatural. Lógico que não. Existiam para quê?
para que a gente pudesse entender que é possível, é provado e está aí. Só que precisamos do quê? De olhos de ver, ouvidos de ouvir. Continuando ali nessa toada, a gente parte do pressuposto da comunicação, por quê? Há 10 dias atrás, falamos que o espírito é imortal. Lembram-se disso? Quem esqueceu, é só assistir ali o vídeo anterior. Se ele é imortal, ele consegue se comunicar. E por que é importante isso? Qual a missão dessa comunicação? A primeira delas é que nós não estamos sozinhos. Depois disso, que o amor, ele passa todas as dimensões. E o que é mais importante é o consolo, é o amparo, é a certeza da continuidade da vida. Quem de nós aqui não perdeu um ente querido? Eu falo porque eu já fui órfã de pai logo cedo, de mãe depois de um certo tempo, de avó, de avô, que eu tanto convivi, e eram pessoas assim, muito singulares. E é interessante que hoje, quando eles vêm conversar comigo espiritualmente, antes deles chegarem, só pela energia, eu já sei que eles estarão comigo naquele dia. Aí vocês devem estar falando, mas é porque você sente, de vez em quando você vê. E quem não? Quem não pode se esforçar um pouquinho para sentir, para enxergar? Quem de nós já não passou por um fenômeno onde pode dizer, meu Deus, quem foi aquele ser que me protegeu naquela determinada situação? Quem foi aquela mão que me segurou para que eu não caísse? Quem foi aquela pessoa que me deu uma informação e evaporou-se? Cada um aqui tem uma história que não tem uma explicação. Explicação onde? Na razão, essa razão palpável da ciência, mas tem uma explicação aonde? Dentro do espiritismo. Por isso que a comunicação com os espíritos, ela é muito importante, por quê? Porque ela serena o nosso coração, ela conforta, ela nos diz assim, olha, essa separação que você está tendo com aqueles que você ama tanto, ela não é duradoura. Já já vocês se encontram de novo. E é isso que nos impulsiona a vida. É saber que essa inspiração que a gente tem, por vezes a gente está ali acanhadinho, ouve uma voz, ei, levanta, bora lá, continua. Quem é? É de um espírito que nos ama, é de um espírito que nos quer bem. Por outro lado, pode ter uma voz também dizendo, ih, você é uma derrubada, se entrega. É de um espírito que não me quer muito bem. Como saber? Pela qualidade do que é dito. As crianças, eu estava até conversando com os jovens, que a gente cuida dos jovens lá no centro espírita, e a gente começou a falar da comunicação com os espíritos, e as crianças ou jovens levam para a escola aquela tábua Ouija, Charlie, tipos de brincadeiras, para fazer o quê? Para comunicar-se com os espíritos, onde eles respondem sim e não. E aí eu conversando com eles, explicando o quanto que isso é prejudicial, porque ninguém está para brincadeira, nem espíritos. Vejam bem, se os jovens, enfim, vão, de certa forma, trazer isso para o seu mundo do divertimento, de fazer coisas fantásticas, que tipo de espírito vai participar desses jogos? Possivelmente espíritos desocupados. Porque se um espírito ele é bom, se um espírito ele tem atividade na outra dimensão, você acha que ele vai parar tudo que ele está fazendo para participar de um tipo de organização dessa? E outra coisa, se ele for participar,
Quem disse que ele vai obedecer? Olha, agora acabou a brincadeira, cada um para sua casa. Então vejam, é muito temerária a comunicação quando ela não é feita de forma amparada diante do que a gente pode se aproximar e que tipo de vibração a gente pode se aproximar. E qual é um instrumento que a gente se comunica com os espíritos? Eu acabei dando uma dica, né? Que é a nossa vibração. É a nossa sintonia. Então, como foi dito, todos nós estamos mergulhados num mundo onde tem pessoas encarnadas, que são espíritos, e pessoas desencarnadas, que são espíritos sem corpo. Nesse mundo, todo mundo influencia todo mundo. Tanto os desencarnados influenciam os encarnados, como vice-versa. Influencia positivamente ou negativamente. O que vai definir essa influência? O que eu vibro, o que eu sintonizo, como se fosse ondas de rádio. Então, ondas baixas verão aqueles espíritos sofredores, vingativos, que tem muita dificuldade. Ondas mais altas, eu consigo me sintonizar com quem? Com o meu anjo guardião, com aqueles que me querem bem, com aqueles que irão me inspirar. Até aqui, tudo bem? Perfeito. Mas agora vamos à seguinte questão. Eu consigo vibrar o dia inteirinho pensamentos positivos? Eu consigo ficar o dia inteirinho numa sintonia alta? Ai, como é difícil, não é verdade? Outro dia eu assisti uma palestra do Divaldo Franco, que eu adoro também. Eu sempre trago assim as pessoas que eu gosto muito de ouvir. E ele disse que do volume de pensamentos que nós temos, 99 mil pensamentos, tudo tranqueira, gente. Então imagina, durante esses pensamentos, a espécie de espíritos que nós estamos atraindo. É fácil? Não é. Porque então nós estamos o dia inteiro ali, ó, oscilando, oscilando, oscilando. Quando a gente está aqui, a gente ouve o nosso anjo da guarda. Quando a gente dá uma descida, a gente ouve aquele espírito. Ai, meu Deus, como eu tô triste hoje. Aí ele vem para do meu lado e fala, ai, você tem razão mesmo para estar triste. E por isso. Aí eu faço uma prece, ou eu penso em coisa boa, eu vejo um passarinho, ou me ligo com o cachorrinho, eu esqueço, aí eu dou uma subida. Então, essa sintonia, ela está diretamente relacionada àquilo que eu penso. Por isso que aquele jargão, me diga com quem andas que eu te direi quem és, na verdade é me diga o que você pensa que eu te direi quem está do seu lado. É exatamente aquele desenho ali do Tom e Jerry. Ora ele queria ouvir ali o anjinho, ora ele queria ouvir o diabinho, né? E quando ele ouvia o diabinho, ele só se lascava. Porque ele corria atrás do Tom, se empenhava ali em fazer maldades e não se dava bem. Então vejam, essa comunicação espiritual sempre existiu, sempre vai existir. E o propósito disso é aprendizado, nos acolher, porque todos nós perdemos alguém, entender que a vida continua sempre. Eu não vou perder a minha individualidade. Quando eu não estiver aqui, eu vou continuar do mesmo jeitinho na erraticidade, porém, continuando sim a evoluir. Se eu gostar de falar, vou continuar falando, vou continuar estudando, vou continuar a minha vida do outro lado. E principalmente, saber que as dimensões do amor ultrapassam todos os planos. Como há pouco eu disse, né, da ida, tanto da minha avó quanto da minha mãe, é perceber que essas pessoas continuam e sempre continuarão do nosso lado, é só uma questão dimensional. E na precisão e na possibilidade,
elas estarão do meu lado fazendo o quê? Me inspirando, me incentivando. Lembrando, gente, que a chamada não é no momento que eu quero. E aí, mãe, tudo bem? O que está acontecendo aí? E aí, vovó, cadê você? Não. A ligação vem de lá para cá e não daqui para lá. Muitos vão a centros espíritas querendo receber ali uma mensagem psicografada daquele que partiu. Porém, às vezes sai frustrado. Nossa, eu achei que eu ia receber hoje e não recebe, não tem notícias. Por quê? Porque ainda não chegou o momento e o espírito também, onde ele está e por que ele está passando, naquele momentinho ele não pode se comunicar, mas com certeza passado algum tempo, ele pode conseguir. Por isso que a chamada não é daqui para lá, é de lá para cá. Lembrando que o tempo daqui é totalmente do tempo, diverso do tempo da espiritualidade. Então não é no nosso tempo, é no tempo espiritual e principalmente no tempo de Deus. Quem assistiu aquele filme As Mães de Chico vai entender muito esse caráter de acolhimento da comunicação espiritual, quando traz ali algumas mães que perderam seus filhos precocemente. Olha, gente, eu gosto até de pular essa parte, porque eu imagino a dor e o desespero. Tem muitas que quiseram até desistir da vida, sim, morreram e na verdade só estavam sobrevivendo. E Chico, através das psicografias, trazia a esperança, trazia a existência daquele ser tão amado que só tinha mudado de plano. Tem até exemplos de crianças que morreram em algum acidente e Chico traz a carta do filho, aí ele relata como que ocorreu, chama pelos apelidos de circunstâncias que só aquela família conhecia e não tinha como o Chico conhecer se não fosse exatamente o espírito, se não assinasse exatamente como fosse aquela pessoa em carne. Tem até um livro que se chama Psicografia nos Tribunais, que diz até que ponto é válida essa comunicação espiritual, onde o espírito ajuda, né, a dizer onde ele foi enterrado, quem causou ali sua morte, aonde ele pode ser encontrado, o que ele deixou de fazer. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos, os médiuns, até como amparo investigatório, diferentemente aqui do Brasil, que fica na orbe religiosa. Lá, os médiuns sensitivos, eles auxiliam essas investigações, recebendo ali a comunicação espiritual para poder esclarecer alguns fenômenos. Então, vejam, o que a gente traz hoje não é coisa nem da minha cabeça e nem só do espiritismo. É uma possibilidade científica provada, onde os espíritos influenciam a todo instante a nossa vida. No Livro dos Espíritos, também com esse nome, né, tem ali muitas respostas que podem estar sendo geradas através do que eu estou falando, e depois quem quiser saber alguma coisa, é só dar uma perguntadinha, que para mim também é muito importante, que eu acabo aprendendo também e memorizando cada vez mais. Nossa, eu falo, né? Mas ainda tem assunto. Então já falamos, olha lá, falamos da história, né, da comunicação espiritual, falamos da base doutrinária que consta ali no espiritismo, falamos da missão, do porquê dessa comunicação, tá? Falamos também de alguns exemplos que trouxemos ali de Chico Xavier, e aí eu trago para vocês do Livro dos Espíritos a seguinte frase: os espíritos vêm dizer aos homens que o que chamais de morte não é o fim, mas o começo da verdadeira vida. Isso vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos. Como a gente sempre diz, essa nossa passagem aqui é transitória. A nossa vida mesmo é espiritual.
E nesse vai e vem, existem esses intercâmbios, tá? De dimensões. A dimensão material com a dimensão espiritual. E falando nisso, falando até do acolhimento, dessa possibilidade aí de comunicação, quando a gente está com muita saudade de alguém que já foi antes da gente, quem aqui não sonhou com essa pessoa? Quem aqui não abraçou a sua mãe ou o seu pai? Aí fica lá no sonho, meu Deus, mas tem alguma coisa estranha. Vem aquela felicidade, a gente não lembra que a pessoa morreu. E a gente fica naquele colo, a gente fica naquele abraço, esquecendo de tudo. E acorda tão feliz, mas tão feliz, aí lembra, meu Deus, eu sonhei com a minha mãe, eu sonhei com a minha avó, eu sonhei com a minha tia. Nossa, mas parecia tão real, porque foi real. Você realmente esteve com essa pessoa quando? No repouso, quando o seu espírito saiu do seu corpo e você foi se encontrar com elas. Ou elas vieram também se encontrar com você. Mas isso é papo, gente, para uma palestra inteira. Mas vejam, a todo instante, dia desses, a minha mãe, ela já desencarnou, no ano 2000. E geralmente ela vem no meu aniversário, esse ano ela não veio, não sei o que ela tá aprontando. E aí, a última vez que eu a vi, olha que danadinha, quando ela desencarnou, ela estava com 62 anos, né? Então ela já era uma senhorona, lindona, assim, maravilhosa. Eu sempre achei minha mãe linda, não é verdade? Gente do céu. Aqueles que a gente ama, geralmente, eles aparecem pra gente como a gente lembra, né? Vocês acreditam que ela veio toda bonitona, mais jovem? Aí eu falei, ô véia, você tá querendo me passar a perna. Aí ela deu uma risada. Por quê? É lógico que ela sabia que eu ia reparar e ia ficar, nossa mãe, agora você tá parecendo mais nova que eu, né? Por quê? Porque ela pode plasmar e pode ficar na forma que ela quiser enquanto espírito. Ela não tem ali um corpo que se deteriorou. Então, conforme o mérito, conforme o que ela faz, conforme o entendimento, ela pode aparecer para mim do jeito que ela quiser. Por outro lado, a minha vovó Lazinha era daquelas que cuidava de todos os netos. Se tinha que dar uma injeção, as noras não davam, porque ela teve 4 filhos homens cheios de netos. Era sempre a minha vovó Lazinha que cuidava. Minha vovó tinha muitas qualidades, mas também era terrível, gente. Um dia, se eu falar uma palestra só de vovó Lazinha, vocês vão chorar de dar risada, porque ela era terrível. E eu tive um problema de saúde muito complicado para mim, né? Para quem me conhece, eu enfrentei um câncer. E aí a minha mãe sumiu naquele ano e eu não entendi nada. E minhas primas vieram com uma bolsinha, dizendo, olha, essa bolsinha da avó Lazinha para você colocar os seus exames. Quando elas foram entregar a sacola, a minha vovó Lazinha já veio segurando a sacola e ficou comigo em todo esse processo, que durou 1 ano. Aí eu falei, vovó, você continua a mesma, não é? Cuidando dos seus netinhos quando ficava doente. Lembrando que ela pôde, porque ela poderia não ter essa faculdade, tá, gente? E ela ficou 1 ano nesse processo, quando eu ia para alguma consulta, e andando com aquela sacolinha, e filha faz isso, e filha faz aquilo. E eu, como eu disse, apta a ter ouvidos de ouvir, e a percepção da minha avó na obediência ali com a alimentação, na obediência de fazer tudo o que os médicos mandavam, e principalmente na confiança e na fé. E hoje, graças a Deus, estou aqui, né, falando com vocês. Então vejam, ela não perdeu a individualidade dela. Quando as duas estavam vivas, a minha mãe era daquelas que se via sangue, desmaiava. E quem cuidava dos netos? Minha avó. Então eu percebi que naquele momento que minha mãe se afastou, foi porque para ela ia ser difícil. E elas devem ter falado, ai Lazinha, agora é com você. Então vejam, a gente continua
do mesmo jeitinho. Nós só mudamos de lado. E é possível, sim, essa comunicação. A questão da mediunidade, como nós conversamos, todo mundo tem. Às vezes em mais alto grau, às vezes em menos. É uma questão de exercício, é uma questão de confiança e é uma questão de utilidade. Aí vai de cada um se identificar, se conhecer e trabalhar sobre. A mediunidade, gente, ela é tão particular, ela é tão individual, que cada um tem a sua e o seu jeitinho próprio. A minha não é igual à sua, que não é igual a dele, que não é igual a dele. Então vejam, a gente troca experiências, troca sensações. Eu posso chegar numa sala, virar e falar assim: nossa, você tá vendo esse espírito aqui? Porque a mediunidade controlada não possibilita você ver espíritos o dia inteiro, só quando é estritamente necessário. O outro médium pode falar assim: não, eu não estou vendo esse espírito. Por quê? Porque são escalões, são várias e várias dimensões. Talvez eu esteja numa dimensão vendo uma coisa e o outro amigo vendo outra. Ou talvez a gente veja a mesma coisa, tá bom? Por isso que ela é muito única, por isso que ela é muito pessoal. Mas não consegui terminar, que eu trouxe bastante coisa para falar para vocês. Porém, gente, o mais importante é a sintonia espiritual. O que eu não falei vão ser abertos em leques, em palestras específicas para cada tema, que o tema é muito interessante. Eu acho que causa, inclusive, a atenção, né? Nossa, será que eu posso? Será que eu não posso? Como que o espírito influencia a minha vida? Mas o mais importante é a gente querer que essa sintonia esteja para cima. Para quê? Para que essa influência que a gente recebe dos espíritos possa nos empurrar para frente e não nos afundar, e não nos levar ali para uma tristeza profunda, ou para uma vingança, ou para a vibração de um ódio. Por isso que tem a questão de Sócrates, quando ele fala: conhece-te a ti mesmo, pois se a gente se conhece, a gente sabe o que é nosso e o que não é nosso. A gente sabe até que ponto é a gente e quando já passou e já é a influência de um outro espírito. Encerro aqui essa palestra de hoje dizendo que o nosso lar é o nosso oásis, e para a proteção desse lar, para que ele seja amparado em todos os sentidos, recebendo ali espíritos que possam nos auxiliar e recebendo espíritos também que precisam de auxílio, Evangelho no Lar, semanalmente, tá bom? E com isso eu termino aqui desejando uma semana maravilhosa. Por aqui tá um friozinho hoje, mas tem sol. E vamos seguindo sempre em frente aí no Pirilampo Espírita. Beijo, gente. Fiquem com Deus e que Papai do Céu os